Olá, Rafael. Eu me chamo Vander, tenho 42 anos e moro em Curitiba, no Paraná. Mas na época deste ocorrido, eu morava em Laguna, interior de Santa Catarina. Bem, nunca acreditei em lobisomens antes daquela noite. Aquela noite horrível. Laguna é uma cidadezinha no interior de Santa Catarina e é o lar da minha família há gerações, desde que os primeiros colonos chegaram aqui em 1678. Na verdade, eu sou o primeiro da minha família a morar fora dessa cidade desde que vim para cá, no Paraná. E também, o meu filho é o primeiro nascido fora do estado de Santa Catarina. Em todo aquele tempo, as histórias de lobisomem foram, é claro, passadas por minha família há gerações. A minha tataravó era imigrante. Bem, eu nunca acreditei em lobisomens. Passei os últimos 3 meses em uma cabana que o meu pai costumava ter na floresta. Painéis solares, etc. Era calmo, pacífico e longe de todas as merdas que acontecem no mundo. A minha esposa realmente não gostava muito, pois ela tem um pouco da cidade dentro dela, e o nosso filho de 6 meses era muito jovem para se importar. A cabana era bastante boa, no que diz respeito à maioria das cabanas. Eram 2 quartos, uma cozinha e até uma pequena suíte. À frente da cabana tinha uma pequena varanda com banco e luz, muito simples, além da entrada de carros e da estrada que leva até a cabana. Há também uma clareira de 4 metros em torno dela, que por sua vez é cercada por uma floresta densa. Os únicos outros cômodos são o galpão de ferramentas e o tanque de resíduos. A cidade mais próxima ficava a cerca de 20 quilômetros de distância. Não tão isolado assim, mas isolado o suficiente para nós. A noite em questão aconteceu na semana passada. Tínhamos acabado de voltar depois de passar o dia visitando a minha mãe e estávamos mais do que prontos para encerrar o dia. João, o meu filho, já estava dormindo, o que tornou mais fácil para nós relaxarmos, e a minha esposa estava praticamente adormecendo. E para contextualizar, passamos o dia na cidade e estávamos acordados desde as 5 horas da manhã. Então, enquanto ela colocava o João na cama, eu saí para a varanda para fumar um cigarro rápido. A minha esposa realmente não gosta que eu fume. Então, eu costumo dar uma última tragada rápida ali na varanda, onde ela não precisa sentir o cheiro da fumaça. Normalmente, eu apenas fico sentado lá por uns bons 20, 30 minutos. Eu não me importo muito com o que está acontecendo. E às vezes, eu tento ver se consigo ouvir grilos ou corujas, embora aquela noite estivesse estranhamente quieta. Na verdade, eu não estava realmente tentando ouvir nada, mas as corujas eram comuns o suficiente e não era raro ouvir um bando delas na floresta. Eu terminei rapidamente e estava prestes a entrar, quando ouvi um uivo vindo da floresta. O estranho é que parecia que o animal em questão estava bem na frente da cabana. Então percebi que realmente não soava como um cão ou lobo aquele uivo. Soava como alguém fazendo aquele uivo tentando imitar um cachorro. E ele vinha de dentro da floresta, de onde eu não conseguia ver nada. E ninguém deveria estar ali fora, somente eu e a minha família naquela área. Porém, havia alguém na floresta agora fazendo aquele barulho de cão. E se eles fossem alguns loucos,
observando eu e a minha família? Foi o que pensei. Corri para dentro para encontrar a minha esposa em estado de pânico e segurando o João. "O que está acontecendo?" eu perguntei a ela. O olhar chocado e assustado em seu rosto disse tudo. "Lá!" disse ela, apontando para o quarto principal. Entrei correndo, mas não vi nada. Então, eu vi a janela aberta e estava totalmente arreganhada. E havia sangue por toda a parte do quarto. Corri de volta para minha esposa e o que ela me disse me aterrorizou. Algum tipo de monstro estranho abriu a janela pelo lado de fora e começou a subir. Ela não conseguiu ver direito a criatura antes da coisa tentar agarrar o João. Mas ela foi mais rápida, pegou um martelo que estava ali no quarto, o mesmo que eu havia esquecido lá depois de reparar a madeira da parede, e com muita força, ela acertou a boca do bicho com o martelo, fazendo o sangue da criatura espalhar por todo o quarto. Então, a coisa deu um urro e voltou por onde veio. Ela o descreveu como um cachorro, porém muito maior, e um pouco também parecido com uma pessoa. Parecia que ela estava descrevendo um lobisomem. De qualquer maneira, não poderíamos ficar lá. Passamos os próximos dias com a minha mãe antes de voltar para a cabana. Eu voltei com meu irmão e 2 dos meus tios. Eles zombaram de mim enquanto estávamos na estrada em direção à cabana. Sabendo muito bem que eu mantinha uma arma na cabana o tempo todo. Pararam de zombar quando chegamos lá. A cabana estava destruída, havia pegado fogo e queimado, e ao redor do que fora a minha cabana haviam pegadas imensas. Eu não sei se era realmente um lobisomem, mas pelo que eu e a minha esposa testemunhamos, eu não tenho motivos para duvidar. Boa noite. Aparições sinistras surgem em toda parte do nosso planeta, principalmente em locais desertos. O fato que eu vou contar aconteceu entre os anos de 1986 e 1987. No dia em questão do acontecimento, o meu pai, a minha mãe e eu viajávamos a bordo de um Fiat 147 de Criciúma a Ermo, cidade natal da minha mãe. Eram aproximadamente 9 horas da noite e estávamos trafegando já próximos a Araranguá, cidade situada às margens da BR-101, que liga a cidade de Ermo. A partir de um determinado ponto, a estrada ficou deserta, sem nenhum carro, apenas o carro do meu pai. Em determinado trecho, logo à frente do veículo, a uns 100 metros aproximadamente, vimos os olhos de um cão brilhando bem no meio da estrada. E quando nos aproximamos, verificamos que o animal era enorme e o seu pelo era negro. Também me lembro que os seus olhos eram vermelhos. Eu me recordo que o meu pai ficou buzinando e fazendo sinal com os faróis, mas o cão não saía da pista. Íamos nos aproximando cada vez mais, até que o carro chegasse praticamente em cima do animal. Esperamos atônitos, naquele momento, o choque do carro contra o cão. Mas não foi isso que ocorreu. Não houve nada, nem batida, nem barulho, nem nada. Era como se não houvesse nada ali. E quando nos viramos para olhar para trás, observamos que realmente não existia nada ali, exceto uma fumaça que saía do chão.
Era uma fumaça negra e a estrada, naquele momento, estava completamente deserta. Continuamos a viagem assustados e não entendendo o que aconteceu ali. O que seria aquele cão misterioso no meio da estrada e como ele desapareceu? Não foi ilusão, pois todos nós o vimos, sendo que até hoje aquela imagem ficou gravada em nossas mentes e de vez em quando comentamos esse incidente misterioso que aconteceu em nossas vidas. Boa noite.